A ofensa é uma armadilha. Você acredita nisso? É verdade. Tenha muito cuidado com ela. Amém? Eu já tive a oportunidade em alguns momentos de colocar armadilhas para pegar bichos pequenos que eu nem vou compartilhar o nome deles aqui. Mas a grande verdade é que eles foram atraídos para ela. E uma vez que eles chegaram lá, não conseguiram sair. E é interessante porque quando a Bíblia fala sobre a ofensa, a Bíblia traz uma percepção de que a ofensa é uma armadilha do diabo para prender cristãos que de alguma forma dão a vazão, né? Abrem a porta. E eu vou te falar, como é difícil, uma vez que você é preso, sair dela. Então, esse vídeo de hoje nós vamos abordar um pouco sobre esse assunto. Eu espero que, de alguma forma, você possa ser abençoado com as palavras que nós iremos trazer aqui. Se você ainda não acompanhou os vídeos anteriores, por favor, pause agora mesmo esse vídeo. Acesse o nosso canal do YouTube, tem lá na playlist, né? Nós estamos falando sobre esse livro, 12 maneiras de ser uma bênção para a nossa igreja. E eu tenho certeza que os demais vídeos certamente vão te abençoar muito, em nome de Jesus, porque tem me abençoado. A cada vídeo que eu faço, eu tenho sido grandemente enriquecido por essa palavra e eu tenho convicção que se você der atenção a isso, certamente você também vai ser muito enriquecido e muito agraciado. O livro fala sobre 12 maneiras pelo qual seremos uma bênção para a nossa igreja. Estamos abordando hoje a 8ª maneira e ela é: a ofensa é uma armadilha. Você acredita nisso? Supere as ofensas. Esse é o título, né, da 8ª maneira. E como a gente vai fazer para superar a ofensa? Primeiro eu quero trazer para você o significado de ofensa segundo o dicionário. O dicionário define que ofensa é o ato de tropeçar. É também uma causa ou ocasião para pecar. É também uma pedra de tropeço. É interessante, dicionário comum, né, do dia a dia, um dicionário do português, já traz essa expressão. E é interessante que quando nós vamos olhar para a palavra, o que ofensa significa, a palavra ofensa, ela vem da palavra grega no Novo Testamento, escandalon, que é justamente a mesma palavra de onde vem a tradução, né, da palavra escândalo. E quando nós vamos olhar mais a fundo o que essa palavra significa, a gente percebe que quando a Bíblia fala sobre esse escândalo ou sobre essa armadilha, a Bíblia se refere a uma parte da armadilha onde é presa uma isca. Já aconteceu em algum momento de você querer pegar algum tipo de animal? Agora mesmo aqui eu tenho algumas galinhas, né? Eu tenho 4 galinhas que saíram do galinheiro, eu não consegui mais pegar. Então eu estou pensando aqui, eu vi na internet algumas iscas, algumas armadilhas que algumas pessoas fizeram para conseguir pegar, né? Eu vi um rapaz que criou uma gaiola de ferro e colocou dentro bastante comida, e toda vez que a galinha entrava, ela pisava numa placa, e aquela placa fazia descer a porta e ali ela ficava presa. Mas é interessante que um animal, quando a gente quer pegar, a gente atrai ele com comida. Não é assim que funciona? A parte da isca que atrai ele é justamente aquela parte ali que tem comida. E é interessante que o animal não sabe, mas aquela isca ali está atraindo ele muitas vezes para a morte. Eu me lembro quando garoto, quando a gente ia, sei lá, eu tenho um irmão da igreja que ele gosta muito de pescar, gosta muito de mangue e tal. E a gente sempre vê, né, histórias de pegar caranguejo. Caranguejo você pega com uma lata, às vezes as pessoas colocam uma lata, fura um buraco no chão, coloca ela lá, e aí a lata é lisa, né, a superfície lisa, quando o caranguejo cai, não consegue mais subir. Agora, é interessante quando nós olhamos para essa expressão na Bíblia, no que diz respeito a esse tipo de armadilha, né? A gente percebe que a ofensa é uma armadilha que o diabo colocou como isca, sabe para quê? Para pegar você. Ele não tem outro objetivo senão pegar você. Você que me acompanha agora, que me assiste agora, que me ouve agora através dessa mensagem aqui pelo YouTube, né? Eu quero que você fique muito atento a isso, porque muitas vezes a isca ela vai atrair a gente ou atrair a pessoa e a gente não tem noção do buraco fundo que pode se entrar, né, ao cair em uma isca como essa. É interessante que essa é um tipo de armadilha que o diabo colocou como isca para pegar você e para fazer você tropeçar e cair. Sabe qual é um dos pontos que nós vemos ali, a Bíblia deixando muito claro que essa isca ela pode atuar? É nos sentimentos, né?
eu separei aqui, a Kate não fala no livro, mas eu separei aqui duas passagens de dois momentos em que nós vemos discussões na Bíblia, né? E quando nós falamos sobre sentimentos, é interessante, né? Porque pode ser que em algum momento a gente tenha ficado ressentido, magoado com alguém porque a gente foi incompreendido. A gente pode, em algum momento, pode ter ficado ressentido ou zangado com alguma pessoa por causa de alguma coisa que ela nos fez. A gente pode também, ninguém está livre, né? Algo na igreja que acontece, ou em qualquer área da vida. Aquele algo que acontece nos trazer distração e a gente acabar perdendo o foco do propósito que Deus tem para nós. Abre comigo a tua Bíblia aqui no livro de Gálatas, capítulo 2, aqui no verso 11. Gálatas 2, 11. Eu estou lendo aqui na Bíblia NVI, tá? Olha o que diz aqui, ó. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face. Aqui é Paulo falando, né? Quando Pedro veio, eu enfrentei ele face a face, pois sua atitude era condenável. Queridos, houve um momento ali que Pedro ele foi repreendido publicamente por Paulo por causa do seu posicionamento dúbio, né? Ele explica aqui um pouco mais adiante, ó, no verso 12 ele diz assim, ó, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Imagina aquela situação que você está na igreja e tem alguém que se aproximou de você ali e tal, você é uma pessoa nova na igreja, e aí aquela pessoa, ela tem contato com você e tudo, mas quando alguém chega, aquela pessoa passa a te rejeitar. Ou alguma coisa acontece e aquela pessoa passa a rejeitar você. Pois é justamente o que aconteceu aqui, e não veio de uma pessoa qualquer, veio de um líder, né? Isso significa que a gente não está livre de ter algum tipo de rejeição ou uma percepção de que a gente foi rejeitado até mesmo por um líder. Eu já senti isso no passado. Mas é interessante a gente perceber aqui que Paulo, ele repreende Pedro publicamente. Ele fala assim, olha rapaz, tu não tem vergonha na cara não, é? Tu não tem vergonha na cara não, tá errado rapaz. Como é que tu passa o tempo todinho com os gentios e quando o povo judeu chega aqui, tu deixa os gentios, não quer nem contato com ele e fica somente com o povo judeu? Tá errado, Pedro. Corrige isso na tua vida. Irmão, se isso acontecer no tempo de hoje, muitas pessoas elas iriam dizer assim, essa igreja serve para mim não, vou-me embora daqui. Como é que o pastor repreende todo mundo publicamente? Meu Deus do céu. Sabe, é interessante que eu vejo aqui, queridos, que o que aconteceu aqui, logo depois houve correção, logo depois a graça de Deus veio e alcançou. Pessoas não saíram da igreja por causa disso, sabe por quê? Porque elas entendiam qual era o propósito da vontade de Deus para a vida dela. Se você souber qual é o propósito de Deus para a sua vida, você nunca vai deixar uma igreja ou um líder por causa de uma repreensão. Amém? Então, cuidado para você não ser ofendido de alguma forma e você guardar isso no seu coração e permitir que por causa disso a sua vida mude por completo. Amém? Vamos para mais um texto aqui. Olha o que diz aqui no livro de Atos, capítulo 15, no verso 36 até o verso 40. Vamos ler um pouquinho, tá? Diz assim, ó, também não está no livro de Kate, foi eu que peguei aqui para a gente ir meditando, tá? Ele diz assim, ó, tô lendo na Bíblia NVI, tá? Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Nós sabemos que o livro de Atos, ele registra muitas viagens missionárias do apóstolo Paulo. E essa aqui estava para ser mais uma viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé. Agora veja o que aconteceu aqui no versículo seguinte, verso 37. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Verso 39. Tiveram um desentendimento tão sério que se apartaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Imagina que a Bíblia diz que a discussão entre Paulo e Barnabé não foi uma discussão pequena, foi grande o negócio, amém? Mas a Bíblia também fala que um pegou um e foi para um lado, e o outro pegou outro e foi para o lado. Os dois se apartaram. A gente sabe que isso aqui foi resolvido depois, né? Porque lá em 1ª carta de Timóteo, a gente vê
ou é em 2 Timóteo, não me lembro agora, deixa eu ver aqui. A gente vê que ambos tiveram de se reconciliar. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 11, depois você lê lá. A Bíblia fala que Paulo ele dá uma recomendação para trazer João Marcos, né? Naquele contexto ali que ele estava vivendo, porque João Marcos ele era uma grande ferramenta, né? Uma grande ajuda para Paulo. Mas nem sempre foi assim. Houve um período ali na vida de João Marcos que ele foi rejeitado. Olha que coisa, né? E, queridos, eu vou te falar uma coisa. Se a gente se deixa levar por sentimentos que surgem em momentos de contenda, em momentos de discussão, em momentos em que a gente se julga ter sido ofendido por alguém, a gente pode perder o propósito de Deus para a nossa vida, que é o que nós temos de mais precioso. Amém? Então, se eu pudesse dar uma mensagem para vocês para finalizar esse vídeo, eu diria, fica com um exemplo, nós temos a Bíblia aqui, de homens que não perderam o propósito mesmo em meio a momentos de ofensa. Eu te digo, não perca a visão de Deus para a sua vida. Não permita que ofensas ou palavras que você ouviu ou situações que você viveu na igreja e se congrega roubem de você o que há de melhor, que é o seu propósito e a chamada de Deus para a sua vida, para estar no lugar onde você está. Amém? Então, para finalizar, eu quero dizer a você, né? Deixa tudo isso para trás. Fica atento a essas iscas que o diabo aqui e acolá, ele coloca ali diante da gente para tentar, sabe, fisgar a gente. Nós temos algo maior, maior do que o diabo, maior do que essas iscas, maior do que as ofensas, que é o plano e o propósito de Deus. E o plano e o propósito de Deus, eles certamente vão se manifestar, vão se desenrolar, se desenvolver na sua vida, conectados com a igreja local. Então, espero ter abençoado você, um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.